Olá, boa noite. Boa noite, Eu sou Lu Milkzewski eu sou Antônio Marcos. e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto importantíssimo. Hoje, da série Relacionamentos, o primeiro episódio, nós vamos falar o primeiro relacionamento é mental. E então, para isso nós vamos procurar esboçar dentro de uma prática, não se apegando a nenhum dogma e também a nenhuma linha filosófica propriamente dita. Isso, na verdade, nós queremos, nosso trabalho dentro da psicoterapia, nós queremos trazer de uma forma muito espontânea sobre assuntos que muitas vezes a gente trata em consultório, no nosso dia a dia, né? As pessoas nos trazem informações dentro das nossas pesquisas. Então, tudo isso é um repertório que a gente teve a ideia de trazer um compartilhamento, Sim. trabalhando uma consciência. E embora tenhamos um enquadre dentro daquilo que nós vamos falar e dentro do nosso próprio trabalho, todos nós, em algum momento, nós sofremos uma certa influência de alguma linha filosófica, ou corrente filosófica, ou corrente psicológica, ou psicoterapêutica, enfim, né? Mas nós não vamos acabar aí mencionando, se apegando a nenhuma delas, até porque o propósito não é um propósito acadêmico, e sim um compartilhamento das informações. Nós, na verdade, vamos Conversar. conversar, mas também nós vamos trabalhar um pouco de terapia aqui, não vamos? Sem dúvida. A nossa ideia, quem sabe mais para frente, a gente não traz pessoas para compartilhar e fazemos. O que você acha de fazermos, Nossa. de repente, ao vivo, né, um atendimento de forma olhar para a parte de relacionamento? Porque nós vamos abordar diversos temas. Essa é a primeira, é o primeiro episódio da série. Então, assim, nós temos muita coisa para falar sobre relacionamento. Excelente ideia que você está trazendo, Guruji. Até porque para você se enxergar em alguns momentos, você tem que sair do centro, ou seja, tem que largar a mão das tuas armaduras ou das tuas vaidades ou do próprio ego e você ir para as laterais para você poder ver em perspectiva. Excelente ideia. Parabéns. Porque na verdade é assim, né? Nós trabalhamos dentro dessa parte psicoterapêutica, a nossa principal abordagem é a psique humana, né? O ser A humano, mente, o ser humano, o ser em humano, si, né? As vertentes, como você diz, ser tem hum- influências, mas hoje a gente avançou muito, né? Claro. A tecnologia também traz pra gente um aprofundamento, né? Sim. E até porque o espírito, né? Espírito que eu falo assim, o espírito da época, o momento da época, exige também que você tenha um olhar diferente sobre esse ser humano, sobre Sim. essa construção humana. E falando das relações Sim. mentais. Então, assim, o que será que significa nosso primeiro relacionamento é mental, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que não é uma forma de entrar dentro de relações, né? Mas eu acredito que seja uma parte importantíssima que vai levar o nosso público a começar a pensar um pouco além do que a gente vê, né? Que essa é como se fosse um padrão, né? É Sim. praticamente um padrão dentro de toda essa parte de relacionamento. Sim. Não deixa de ser um tabu também. Claro. E pegando esse gancho no que você está trazendo, eu certa vez eu ouvi uma frase assim, que só se ilude quem está iludido. Né? Uma frase bem clássica aí. O que isso quer dizer? Se você segue um padrão e você está repetindo o mesmo padrão, ou criando, ou usando a mesma criação mental, A mesma perspectiva, né? é aquela história, o resultado sempre vai ser O o mesmo. Então, vamos começar falando dessa parte mental
com a palavra relacionamento. A ideia é entender que nós temos um movimento, um fluxo e um influxo, né? Uma extensão e uma contração. Sim. E também pode-se usar como analogia também a intenção e a pretensão. Que a gente, quando a gente trouxe esse tema para iniciar esse episódio, a gente trabalhou a ideia, formar a ideia, né, para trazer esse primeiro episódio. E eu acho muito importante que, dentro de qualquer abordagem terapêutica, nós não temos como tratar uma pessoa, né, hoje, porque já foi tratado muito, vamos falar a verdade, né? Com certeza. Dentro dessas tradições antigas, a forma de olhar e ver o ser humano foi tratado dentro de uma visão bem micro, dentro de todas as possibilidades. Mas Sim. Nós estamos falando de um outro tempo, né? De uma linhagem que eu digo de estudo, de permissão, né? Porque muita coisa eu acredito que não seja o público ou as pessoas envolvidas, a linguagem era muito difícil, né? Para aquele que é o paciente e aquele que está atrás da mesa, né? Sim. Eu acho que dificultava muito esse acesso. E daí, você como mentora desse projeto belíssimo, né? Que está se materializando, né? Por meio desse episódio, é importante dizer que isso não é uma opinião nossa, né? Mas se ouve muito e se vê muito tratar ou cuidar de determinados assuntos na atualidade, ou seja, numa contemporaneidade, mas com um olhar ou com um viés, vamos pensar assim, de 100 anos atrás. Né? Que daí nós não vamos entrar nesse debate dessa abordagem. Né? Então, como nós falamos inicialmente, para assuntos novos, ideias novas, resultados novos. Perfeito. Né? Por isso que esse trabalho que você idealizou é belíssimo, belíssimo mesmo. Mas, na verdade, assim, a gente já vem conversando há muito tempo a respeito disso, né? Entender que a gente precisa também, nós precisamos evoluir dentro da visão para que a gente possa chegar nas reais necessidades hoje dos seres humanos, né? Sim. Porque senão a gente fica ali sempre na superfície, na borda. E na borda, ninguém mais quer. E o Google, né, hoje trabalha diagnóstico em todos os níveis, graus. Todos os níveis. Então, todo mundo hoje é um pouco de terapeuta, né? Nossa. Esse é o problema maior, né? Então... Nunca se criou, nessas 2 últimas décadas, na humanidade, ou seja, na história, tantos livros de autoajuda. Sim. Então, para onde isso vai levar? Né? Eu acredito que uma grande confusão mental, que já está acontecendo, né? Sim. Então, as pessoas confundem. Hoje, as pessoas vão dentro de uma consulta médica ou terapêutica, não importa, já com um diagnóstico pronto, né? É muito comum isso. Então, isso dificulta ou facilita, dependendo do profissional, se aprofundar dentro daquilo que é necessário para que possa realmente trazer essa ajuda para aquela pessoa que está ali, né? E quando a gente fala essa palavra relacionamento, nós temos tantos níveis, né, disso, que a gente poderia ficar semanas, meses, falando a respeito disso em diversas circunstâncias. É amplo porque hoje você ser um autodidata,
né, como você falou do Google e outros livros, é uma coisa que está acessível a todos, né? Então a informação, né? A informação é algo que está aberto a todos, né? Só um comentário, né? Acho que é importante, né? Quando você está dentro de um setting terapêutico, né? Dizendo, às vezes o teu cliente, o teu paciente, né? Ele quer saber qual é a corrente que você segue, né? Então você imagina aquela corrente, parece uma coisa pesada que mais te já é uma carga, né? Que mais te aprisiona do que liberta, você né? já começa com aquela linha assim, você tem que aquela... carregar alguma coisa, né? Ou seja, aquela coisa isso, enrijecida, né? Sim. E essa conversa que nós estamos tendo é muito salutar, porque ela vai tirando alguns véus a respeito essa é a nossa de ideia, tudo isso, né? Tirar esses véus dessa visão inconsciente. Sim, deixar bem claro, né? Nós não estamos aqui para julgar ou para condenar, isso não é o nosso papel, em hipótese alguma, né, Guruji? De jeito nenhum. Não é esse propósito, né? Sim. A ideia é falar sobre relacionamento. Nesse momento, relacionamentos, né? Dentro dessa série. Então, vamos começar? Guruji, e como que você começa um relacionamento? Veja só, a gente falou que o relacionamento é mental. Sim. Então, vamos voltar uma linhagem sem ainda falar dela? Ok. Uma ancestralidade. Não vamos falar do que vieram, as pessoas que vieram depois dos nossos pais. Tá. Vamos pegar a figura materna, paterna, para iniciar o processo da onde nós existimos? É o primeiro influxo. Ou seja, nossas influências, de uma maneira geral. Nossas influências, né? Okay. Então, nós vamos começar dentro dessa criação mental. Como nós falamos lá no início, as intenções e pretensões. Muitas pessoas têm pretensões de ter relações. Sim. E tem pessoas que têm intenções de ter relações. Intenção de ter relação é aquela pessoa que busca, ela criou um mecanismo, uma ideia, um conceito. Fundamentou um conceito internalizado. Isso. Né? E a partir daquilo ali, ela foi colocando padrões. Certo. E aí que está um detalhe importante. Ela colocou um conceito e estabeleceu padrões. Só que muitas vezes, e daí é importante, daí cada um é seu próprio guia nesse caminho, esses padrões, tanto eles podem te aprisionar, que na maioria das vezes acontece. Sim. Né? Ou seja, repetir o que... Né? Sim. Ou pode te levar você a ter um novo horizonte. Exatamente. Então, vamos pensar assim, que o primeiro momento dessa criação foi um desejo. Sim. Eu quero ser mãe. Então, eu vou buscar um modelo ou que está no meu entorno, que eu vivo ali, sim, ou aquilo não me serve, eu nego. Então, eu vou buscar um modelo muito diferente daquilo que eu já tinha. Eu quero ficar muito longe daquilo que eu vivia, que eu sentia. Então, se pensar, todo esse modelo, tudo isso, tudo envolve emoção. E daí nós podemos até abrir um pouquinho mais o link, Guruji, de falar assim das primeiras impressões, né, que uma criança, né, ou com um feto na barriga, as primeiras impressões ou as primeiras sensações que ele tem. Né? O primeiro relacionamento se cria na mente, né? Então se gerou um ser de que maneira? Mentalmente. Então, pense que aquele ser, ele teve toda a influência das emoções daquela mãe. Só que nós vamos um pouquinho mais para trás. Eu gostaria de ir um pouco mais profundo,
que no momento dessa concepção, aonde aquele pai e aquela mãe, cada um doa esse gene, esse óvulo, Sim, e se une sim. com esse espectro feminino e masculino, ele já transmitiu toda a sensação daquele momento. Sim. Então, veja, isso é complicado, porque a gente não pensa sobre isso. Quando a gente fala nessa parte hereditária, a gente não fala de você receber esses sentimentos, emoções já, muitas vezes, já tem uma raiz, Sim. já tem uma dor, já tem um sofrimento. Eu tive a oportunidade, e você, claro, também já teve, evidentemente, de fazer um acompanhamento com gestantes, né, em situações de risco, né, ou não de risco. Sim, total. E uma das coisas que a gente sempre abordava, né, em vez de ser o parto com dor, a gente mudava o nome de parto com amor, né? Esse seria o tema. Então, eu penso assim, né? Nós estamos aqui dentro de um recinto, de uma sala, mas digamos que aqui na frente, ou no nosso lado, existem vários ruídos acontecendo ao mesmo tempo, né? E esses ruídos, evidentemente, nós estamos tendo uma conversa, estamos tendo um diálogo, estamos compartilhando ideias. Claro que isso vai nos afetar de alguma forma. Com certeza. E vai afetar tudo que a gente for fazer daqui para frente, o nosso raciocínio, isso vai afetar. Com certeza. Né? Então, diante disso, do que você está colocando, realmente, se a criação ela é mental e ela passa por um desejo, né? O que eu, como sendo passagem, né? O que eu passo? O que eu transmito? Então, veja que, como diz popularmente, o buraco é mais embaixo. Sim. E aí, quando a gente começa que o primeiro relacionamento é mental, então eu pergunto para você, como uma pessoa vai se relacionar com a outra se ela não se conhece? Então, penso eu que o primeiro relacionamento que esse ser deve ter é com ela mesma. É tendo essa abertura para ela se conhecer. Só que nós, evidentemente, nós temos influências sociais do nosso meio que a gente vive. Total. Né? Então, como nós falamos, né? Os nossos pais tiveram influências dos seus pais. Eu penso essa que ancestralidade, né? Porque se nós olharmos para a história da humanidade, nós somos filhos da humanidade, nós somos filhos da história da humanidade. Sim. Nós trazemos, felizmente ou infelizmente, e penso eu, opinião minha, claro, que nós trazemos esse resquício dessa história da humanidade. Como isso nos afeta hoje, se é por meio do nosso cromossomo, dos nossos genes, né? Sim. E daí, claro, depende de cada pessoa, vai envolver... Já tem uma influência. Exato. Isso já está em nós. Então, como é que uma pessoa vai conhecer a si consciente e o inconsciente? Como é que ela vai tocar o outro consciente e o inconsciente? Como que ela vai se relacionar com o outro consciente e o inconsciente? Então, assim, nós estamos num tempo mágico. Sim. Que nós temos toda a possibilidade, né, pela informação, pela parte tecnológica, de ir além da mente, né, do que a gente vê. Mas, se nós não entendermos que nós precisamos abrir aquela caixinha do sentir, sim, e compreender o que isso está representando dentro de nós, reverberando, que pode ser lá ainda do ventre, e que isso vai gerando ações, consequências, sentimentos, né? Porque essa mãe alimenta essa criança durante 9 meses. Claro. Ela tem a primeira doação desse óvulo. Que é um processo lindo isso, né? Não, e se você for pensar, um né? mágico. Pensa assim, né?
situações aquosas Isso é- se misturam e de repente a gente forma um semelhante nosso. Isso é- Se a gente for pensar, isso né, é coisa olha para uma mu- criança, Isso é a coisa mais linda, né, que meu existe, Deus, né, em né? termos É de... mágico se ah, pensar o que é esse gerar, né? Nossa, a gente não tem palavras assim para descrever, né, a abrangência, né, Sim, a gente está a, falando a, o, prof- a a profundidade disso. Agora profundidade do fenômeno, né, agora como um imagine você todo. conscientemente, uma mãe hoje conscientemente gerar dentro de uma consciência, ela saber que aquilo ali que ela vai alimentar, não só cuidar dessa criança através da alimentação dela, dos altos cuidados, mas também da emoção, transmitir, já estar. Nutrir essa Meu criança de uma forma Deus! afetiva. Isso, trabalhar já essa emoção. Já pensou? E não estamos tirando a responsabilidade do pai. Vamos colocar o pai Ah, nesse gerar, esse pai vai ali dentro dessa troca de amor. Imagine, né? Tipo, coloca a mão aqui, né? Essa é a mão que você escreve? essa não que eu escrevo. Essa é a mão que eu escrevo. Então vamos fazer assim. Isso. E agora cobre a minha mão e eu cubro a sua. Aqui. Você é minha. Aqui. Não. Eu como a tua. Aqui. Isso. Pensa essa troca de sentimentos a partir de um momento que você vai fazer amor com essa pessoa. Você vai transmitir o que para essa criança? Se pensa um pai e uma mãe consciente, a esse ponto de os dois conectados por um segundo, fazendo uma respiração e transmitindo isso. Qual seria o valor disso? Emocional para essa criança, na hora que ela estivesse sentindo o batimento e o contato emocional dessa mãe e desse pai, porque mesmo esse pai fora, ele está dentro porque tem o gene. Sim. Então pense isso aqui, que seria um ser, Trazer o divino para a Terra. pois é, isso não é a missão de todos nós? Sem dúvida. Então, assim, muda todo um aspecto, né? E a gente não está falando de religião. Não. A gente está pode ser falando de alguma. espiritualidade dentro desse De uma esse conexão maior, maior. né? Então, a partir disso, começa a alterar a forma de você trazer ou auxiliar aquele ser a vir para esse mundo Sim. e fazer a escolha dele, porque você não tem como interferir. A única coisa que nós podemos, eu sempre falo isso, a única coisa que a gente tem como doar de herança é isso. É a transmissão de amor, mas a escolha dos nossos filhos É deles. é deles. A gente não pode obrigar eles não é a deles. olhar além de. E muitas vezes aquilo que você pode oferecer a eles talvez não seja o que eles querem naquele momento. E talvez, como diz, a gente vem dessa ancestralidade, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Então, é uma linhagem inconsciente, aqui ó, do nosso lado, nossos pais. Se você for ver, isso tinha que ser aprendido na escola, né? Sim. Não poderia ser uma busca. Então, assim, só para a gente poder pegar esse gancho riquíssimo de informações que você trouxe para nós. A humanidade vive o processo dela, né? E nós somos a humanidade. Aí você, com certeza, vai ter algum questionamento a respeito disso, do que nós falamos, e dizendo assim, mas os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham a informação que hoje se tem, ou se não se tinha, não, culturalmente falando, né? Vamos, culturalmente falando, é importante isso. Isso é importante, a cultura. Não se tinha essa demonstração do afeto, a demonstração do amor, né? Nós concordamos com isso, mas isso nos faz hoje pensar assim
em não usar isso como desculpa para continuar sendo igual do jeito que nós éramos. E aquela história, né, que a gente escuta muito. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, mas meu pai era assim, eu sou assim. A gente ouve muito isso. Nossa, dentro de consultório. Nossa. Ah, não, mas eu não. Veja, meu pai nunca mudou. Eu sou igual ao meu pai. Respeitando, tá, a história de cada ser humano que está nos assistindo, que vai assistir esse vídeo, né? A gente não está entrando, como eu falei, nesse julgamento. Não temos esse direito. Cada pessoa tem sua história e tem que valorizar ela, né? E é uma carta fechada dessa própria pessoa. Sim. Né? É uma escolha. É uma escolha. Mas, assim, hoje, no nosso ver, assim, está muito mais acelerado buscar esse autoconhecimento. Isso. Então. Ou despertar, né? Despertar, Talvez mas veja, isso. é por isso que nós estamos aqui. Exato. Porque pensa se todos os estudos, todas as experiências, porque o consultório é um laboratório, né? Sem dúvida. Eu tô há 17 anos em consultório. Você está há quantos anos em consultório já? Eu estou desde 2006 em consultório. Isso, não tenho ideia. 2006, 2000 vai fazer 19 anos. 19 anos também. 19 anos. Então, assim, tanta coisa mudou dentro de uma estrutura de recepção daqueles que chegam. Sim. Né? Então, você recebe pessoas de todos os tipos. Fechadas, pessoas que estão dentro daquela linha de raciocínio e pensamento, pessoas que estão esgotadas por tentar de tudo, já acenderam, sim, como a gente fala, acenderam vela para cada santo, para ver se dava certo, mas a maior parte das pessoas, não vamos falar maior parte, vamos falar 50-50, elas vêm em busca de uma fórmula pronta, né? Tipo, pirlim, pim, pim, pum, tira isso de mim. Sim. Até rimou. E você tem razão. Infelizmente, existem pessoas que, se tirar ou se tratar o problema que elas têm, não sei se a palavra certa seria mais o problema ou a demanda que elas têm, elas enlouquecem. Por quê? Porque elas não querem mudar. Elas não querem entender que o tempo passou e elas estão no mesmo lugar. Sim. Por quê? Pelas raízes. Aí a gente vai lá naquilo que a gente falou. Começa dentro desse influxo, né? E elas recebem já uma carga, sim, emocional desse pai e dessa mãe. E a repetição do padrão, se a gente olha dentro da parte terapêutica, é incrível, né? Porque você olha, você começa a puxar algumas referências, né, familiares, e é assim muito chocante, né? Porque é aquela história do pai alcoólatra, né? O pai alcoólatra é aquele que os filhos sofrem, tá todo mundo em volta, né? Porque o vício traz muito sofrimento para a família, né? Que tá vendo ali um ser se acabando, destruindo toda uma família real, né? Porque tem as consequências de tudo isso. E aquele filho, o mais velho, geralmente, ou aquele que mais acompanhou todas essas emoções, tinha consciência, sim, daquilo, que negava esse pai, negava tudo, ele é alcoólatra. Sim. Então, assim, entender que é mais forte do que uma pretensão, né? Sim. De você ser ou não querer, do que aquele que realmente fala, não, peraí, o que eu estou fazendo, né? Essa ignorância, né? Ignorância
de não saber, né? De não ter esse conhecimento. Não é que a pessoa é tosca e ignorante, não é nesse sentido. Mas, assim, ninguém nasce no lugar errado. De jeito nenhum. Eu falo, né, dentro dessa parte integrativa, eu falo muito que nós escolhemos a nossa família, né? Em que sentido, né? Em que sentido? Em sentido que aquilo que nós precisamos aprender para que a gente tenha consciência dentro de uma jornada, a gente nasce dentro daqui. Não tem como um pai e uma mãe não fazerem uma transmissão para uma criança se ela não vai receber, de alguma forma, uma parte que já é dela. Claro, com certeza. Não tem como. Não teria como nascer. Sim. Agora a gente tem que falar de um aspecto, né? Eu quero fugir um pouquinho, mas eu não vou deixar de falar. Hoje, muitas mulheres não conseguem engravidar. Sim. Então, assim, se a gente for pensar dentro do que a gente está falando agora, então, peraí, o que não está acontecendo aqui? Se realizam todos os exames, e é muitas mulheres que vêm em consultório, né? É muita gente que vem buscar aí essa parte de fertilidade. É uma coisa hoje muito comum, né? A gente quase não escutava a questão de 10 anos atrás. Hoje eu vejo que existe um aumento cadencial dentro disso. Sim. Né? Mas, Guruji, às vezes o problema não é só da mulher. Sim. Às vezes o masculino... Tudo bem, mas daí traz o masculino, faz exames, fazem tudo isso e não tem nada errado. E por que os médicos não têm mais como explicar por que esse feminino, esse ser não consegue engravidar. Mas como você acabou de dizer, a gente traz toda uma responsabilidade para a mulher, que é aquela ali que ela empresta esse veículo, né, para gerar. Mas espera aí, tem duas consciências que vão entrar dentro de uma consciência e a partir de um tempo esse ser criado, ele vai ter autonomia para que ele faça as escolhas dele. A gente fala, quando eu fizer 18 anos, mas na verdade, assim, né, isso é uma visão mental, né? Crucial, né? É uma visão mental. É crucial. Eu, né, gosto muito de alguns autores, né? Não vou citar, mas que falam a respeito disso, né? Mas gostaria de citar só um trecho, né? Que eu acho que é importante do que você está colocando, até para ancorar a nossa fala. Gibran Khalil Gibran, ele, no seu livro O Profeta, ele fala assim, né? Que os nossos filhos não são nossos filhos. São os filhos da ânsia da vida por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Sim. Essa frase é riquíssima para mim. Eu acho que isso seria uma visão consciente da humanidade. Sim, e foi escrito aí, né, 1800 alguma coisa, 1900, no início do século passado. Exatamente. Mas assim, só pegando um gancho naquela fala anterior sua, né, às vezes tem pessoas que olham para o seu passado, né, e o passado ele pode ser, o passado pode nos curar, sim, ou nos condenar. Ou nos condenar, né? E daí que entra a questão de você criar, né? Isso. Porque o pensamento, ele pode ser um remédio para nós, não? E olha que interessante, né? E esse remédio também é o veneno? Sem dúvida. Conforme a dosagem desse amor se torna veneno. Meu Deus. Sério, muito sério isso, não? Porque assim, é um passo da consciência, um passo da ignorância no sentido de não entender aonde você está. A gente ri, mas no sentido assim da grandiosidade que é esse tema e da seriedade das forças que se movimentam para que a gente possa estar
falando sobre isso, né? Sim. Então, muitas vezes, o sorriso, não, em hipótese alguma, é um deboche, não é nada disso. Não é uma satisfação, mas é uma né? satisfação, uma alegria, porque de nós entendermos isso e esse entendimento ser transmitido, né? Claro, cada um dentro do seu viés, dentro da sua verdade, né? Que a ideia, a gente não é modelo, está longe de ser modelo para ninguém. Sim, né? Nós estamos a aqui. gente está aqui dentro de um bate-papo descontraído, Total. né? Falando a respeito de uma coisa muito séria e aonde nós não temos como deixar de pensar nisso para que a gente chegue nessa troca com o outro, Sim. né? Porque hoje as relações são muito difíceis. E é interessante, né, para quem está nos ouvindo, que nós estamos realmente conversando aqui, né? A gente não está com um script, não está com nada aqui, nós estamos trocando uma ideia. Nós temos um tema. O assunto está vindo e está se descortinando ideias, Sim. né? Dessas ideias estão gerando palavras, dessas palavras estão gerando sentimentos. É isso que nós estamos transmitindo para vocês. Sim. A ideia central é a gente começar a remontar um cenário dentro de uma coisa muito simples e muito profunda. Nossa ideia, na verdade, é chegar em parâmetros desse ser dentro das relações, vamos dizer assim, conscientemente, que eu seja responsável pelos meus próprios atos. Sim. Que eu tenha a intenção para que eu possa criar um fluxo e que não mais eu tenha essa ignorância, ou seja, essa não visão, né? Ignorância Exatamente, e não visão. nesse sentido, de não saber, né? De não saber, né? Exato. Porque muitas vezes a gente age por não ter conhecimento, né? Então, assim, porque a informação não chega ou eu não busco. E tem aquela frase popular, né? Ninguém nasce sabendo, né? Uhum. Ninguém nasce sabendo, né? Tudo é construído. Sim. Mas as pessoas, elas trazem com elas informações, Sim. né? Ou seja, tendências, né? Uhum. E a partir dessas tendências que vai se construindo o seu caminho, de uma maneira geral, né? Mas uma coisa que eu só queria colocar aqui, Guruji, é que a criação mental não é uma coisa que está sendo falada agora na atualidade. Em todas as tradições, em todas as religiões, né, independente de A, B ou C, que a gente não vai citar aqui, já fala desse princípio da criação mental. Né? Sim, 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 sim. Toda criação, ela é mental, né? Claro, a gente não está falando do processo cognitivo, a gente não, como eu falei, a gente não está dentro de uma abordagem acadêmica. É muito mais hermética, né? Exato. É muito mais hermética, Exatamente. Na verdade é hermética, né? Com esse viés, sim. Então, do que qualquer circunstância que as pessoas acabam não trazendo por um não conhecimento. Exato. Né? Tá. E esse conhecimento, é claro, ele tem que ser construído. Né? Feito, então, dos relacionamentos, né, Guruji? Ou dessa criação mental que primeiro se cria na mente, o primeiro relacionamento é mental, nós podemos estar falando sobre o relacionamento mental do ser com ele mesmo. Porque é a nossa ideia, né? É a nossa ideia. Esse primeiro episódio, a intenção é essa. Sim. Como é que nós criamos, então, a partir dessa visão ou dessa oportunidade de reenquadrar, vamos dizer assim? Sim, é um reenquadre. Porque, na verdade, você tem que mudar o script, né? Sim. Porque se você repetir o script, você vai estar repetindo os padrões familiares. Tem que mudar o roteiro. O script. Né? Então, assim, Exato. nós temos que criar um novo filme. Exato. Como é que nós podemos, então, criar esse novo filme?
começamos por aquilo que nós criamos. É mental. É mental. A primeira coisa importante, que emoção que eu repito, ou que eu conecto, externalizo ou internalizo, Sim. que me faz muito semelhante ao que está no meu entorno. Sim. Porque as pessoas falam para mim assim: ah, eu sou uma pessoa que não tem muita sorte na vida. Veja, meu pai, minha mãe. Uhum. Aí é a primeira pergunta que eu faço. Seu pai faz o quê? Sua mãe faz o quê? Aí a pessoa vai contar a história dela. Mas assim, o que eu quero com isso? Eu quero que ela me diga qual é a visão desse pai e dessa mãe que ela tem. Me importa, na verdade, não quem é esse pai e essa mãe, mas quem é esse pai e essa mãe para aquela pessoa. Sim. Porque eu tive uma oportunidade de atender uma família que eram 7 irmãs. Veja, o mesmo pai e a mesma mãe. Mas assim, eu me fascinava porque cada uma que entrava no meu consultório, eu olhava para aquilo, conhecendo a história, Uhum. eu via um pai e uma mãe completamente diferentes. Sim. Então, se formos pensar dentro dessa vertente, significa que tudo aquilo que eu crio, Sim. tudo aquilo que eu internalizo, vai acabar gerando emoções para mim. Sem dúvida. E toda mãe cuidou daquelas 7 crianças, Sim. que era uma atrás da outra, não era assim, tipo 10 anos de diferença, não. Uma tinha 2, a outra tinha 4, a outra tinha 5, a outra tinha, não sei. Era uma escadinha de crianças, porque isso era natural, diferente dos dias de hoje, né? Isso tem muito a ver com a questão da percepção que cada um tem Isso. do meio, o que faz parte. Isso. E do que representa simbolicamente esse pai, essa mãe ou essa família. Então, veja só que interessante, né? Aí a gente volta lá. O sentimento daquele pai e daquela mãe já tem... Essa mãe é a mesma que gerou o primeiro filho e a que gerou o terceiro, o quarto, o quinto? A consciência é a mesma, será? Então, olha quantas perguntas a gente tem para entender essa criança, né? Sim. Esse adulto que sofreu, que sentiu, que teve dor. Então, muito legal o que você tá comentando, porque o adulto de hoje, né, no meu ver, né, boa parte quando olha o passado, o seu passado, a sua história de vida, acaba olhando para esse passado com o enquadre que ele tinha lá na sua infância. Isso. Porque ele está preso em grilhões que ele mesmo criou. Então, olhar para o nosso passado, né, que nós temos que valorizar o nosso passado, seja bom, seja ruim, a gente veio deles, né, respeitando, claro, a história de cada ser humano. Né? Com certeza. Mas olhar para esse passado com esse olhar que nós temos hoje. Mas veja também, tem um agravante, hoje nós temos uma oportunidade que os nossos pais não tiveram. Nem vamos falar dos nossos avós, bisavós, dentro dessa ancestralidade. Sim, mas isso aumenta essa responsabilidade. Isso. É isso que nós temos que entregar para aquele público. Nós temos que ser autor e coautor da nossa própria história. O que nós podemos, né, com tudo isso agora, fazer um novo começo. Tirar essa carga, né, de todo sofrimento e dor, de trazer esse sacrifício. Sim. E começar a pensar que a felicidade pode ser um hábito. Olha! Fechou bem. Porque se a gente começar a plantar agora esses novos influxos
Ou, melhor, esse novo movimento, Sim. essa nova consciência, esses novos hábitos. Por que a gente não pode criar hábito ruim? Você já viu que as pessoas... Já chegou no teu consultório, pessoas falam, hoje eu vim para falar para você de tudo de melhor que está na minha vida. Você já escutou isso? Dificilmente alguém chega falando isso. Hoje aconteceu, hoje não quero falar de coisa ruim. Você já teve essa oportunidade? Eu já tive a oportunidade. Eu também. Mas assim, foi raro. Eu tive essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade porque, assim, como é diferente quando a pessoa chega aberta para ela olhar para as sombras, né? Eu sempre pensei que todo o processo psicoterapêutico, né? Ele é um espaço, primeiro um espaço vivencial, de tomada de consciência, né? Sim. Mas é um ambiente que não é só para você falar das coisas ruins que aconteceram na tua vida. Também é um espaço que possibilita você viver momentos bons e agradáveis. E ninguém sabe, né? Todo mundo pensa que a parte terapêutica, a gente trabalha praticamente dores, né? Sim. Frustrações, medos, mas nós trabalhamos consciência. E trabalhar essa consciência é expandir e abrir esse véu para olhar além do que tem. O que será que tem atrás do sol, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Sim. Então, assim, às vezes o Antônio fala para mim, meu Deus do céu, mas para que você vai usar isso, né? Por que você quer? Eu sou tão curiosa que eu não me contento em a pessoa chegar para mim e falar assim, viu, a roda foi inventada. Eu falo, tá, mas peraí, tudo bem, eu entendo que a roda já está pronta, eu não preciso mais perder tempo, é só usufruir daquilo. Mas eu quero saber o que aquela pessoa pensava no momento que ela criou a roda. Sim. Eu sou essa pessoa, entendeu? Eu sou muito curiosa, eu tenho uma curiosidade imensa sobre a mente humana. Eu estudo, você sabe disso, eu gosto, eu quero entender cada pontinho, porque a maior satisfação que a gente tem quando está dentro de um consultório é olhar o brilho no olho daquela pessoa. Sim. Que você vê entrar ali com a cabeça baixa, derrotada, vamos dizer assim. A gente vibra pelo sucesso. Meu Deus, quando você olha e fala, a pessoa fala, hoje eu vim aqui para falar para você que eu decidi, porque a pessoa tem que decidir, né? Claro. Nós somos aqui digamos, você vai ali e apresenta um caminhãozinho cheio de possibilidades, né? Mas a gente não tem o direito de interferir. Nós podemos orientar. Às vezes dá vontade de falar assim, rasga esse troço aí, vai, olha pra frente. Mas a pessoa tá ali no dor. Por quê? Porque ela tá cultuando o sofrimento. Sim. Porque isso faz com que ela não tenha responsabilidade. Você sabe que você me fez lembrar agora, quando a gente era criança, né? E se brincava muito na rua, né? Sim, vamos pensar aí, tanto tempo atrás, tá, né? Não vamos falar nisso. Não, tá? A gente não tem problema de falar a idade, tá? Mas a gente jogava bola na rua, assim, criança. Ai, eu adorava sabe aquelas latinhas de leite? Sim. Descia aqueles movimentos, eu parecia um moleque, né? Quem diria, quem olha pra mim e fala, eu era um moleque, né? E às vezes alguém chutava a bola e a bola ia no meio do mato. Sim. Né? E daí... quem é que vai buscar a bola, né? Quem é que vai entrar no meio do mato? Alguém jogou, mas alguém tem que buscar. Necessariamente quem vai buscar não é quem jogou, Sim. né? E às vezes daí entrava alguém lá e a pessoa, daí, não, mais para a direita, né? Mais para a esquerda. Ah, não estou enxergando. Oh, não, ela caiu aí, né? Aí com muito jeitinho encontrava a bola. Então, para a gente, como ser humano, muitas vezes, se encontrar, a gente tem que se perder em algumas coisas. Com certeza. Esse é o processo, né? É aquela coisa da perfeição, né? Exato. Eu não posso errar. Nós temos que deixar o nosso lado
egóico, né? Essa questão do ego, da soberba, e voltarmos novamente para aquilo que nós entendemos como espontaneidade e procurar fazer da nossa história, né? Como nós dissemos, independente de como foi tua história, fazer um novo começo dela, né? E a vida, o fenômeno vida nos dá essa oportunidade diariamente. Total. Né? Principalmente nesse momento, né? Que a gente tá tão próximo de tanta coisa, né? E daí, com certeza, né? Do que nós estamos falando, alguém vai chegar e falar, falar é fácil, né? Mas eu quero ver, né? Então, cada pessoa tem o seu grau de dificuldade, né? Sim. Agora, você escolhe naquilo que você quer se apegar. Isso. Né? Se você quer se apegar no amor... Sim, ou na dor. Ou na dor. Então, hoje nós estamos aqui para você pensar um pouquinho. O que é que você pode, através... Você já recebeu a transmissão, né? Sim. O que você pode fazer com tudo isso para que você viva cada dia melhor? O que você vai deixar de herança para as próximas gerações com a consciência que você tem hoje ou com a consciência que você quer ter? Você tem a intenção ou a pretensão? Sim. Porque se for a intenção, nossa, você está dentro de um fluxo, né? Você vai trabalhar tudo isso aqui, ó, move. E eu sempre falo, a emoção a gente repete, até virar sentimento. Sim. Quando virou sentimento, você vibra. E se você vibra, você não precisa nem falar o que você sente e o que você transmite. É só você olhar para o teu entorno e ver como você vive. Sem dúvida. Isso assim, é uma fórmula. E é importante, assim, entender, se fazer aquela pergunta, como que eu gostaria de ser lembrado? Ou tratado. Ou tratado. Porque dentro do relacionamento existe uma troca. Sim. Mas você se conectou com pessoas pelo que você vibra, então você vibra consciente ou inconsciente? Essa pessoa pode ser o seu reflexo. E a partir disso você tem uma grande oportunidade de virar esse jogo. Negar seu pai, negar a sua mãe e dizer que você não tem o que fazer porque isso já vem de família. Hoje é uma desculpa para você não ter responsabilidade sobre si. E também uma responsabilidade sobre o outro. Porque eu sempre falo, né? Tem aquela música que diz que quando a gente oferece a flor, um pouco do perfume fica na nossa mão. Fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem Isso. rosas. Então, a partir disso, pensa sobre isso e internaliza e veja o que é necessário para que você possa fazer essa grande transformação. Nós estamos num momento do mundo onde nós temos infinitas possibilidades. E o que é que você vai deixar para essas novas gerações que é tão importante para você que o outro também pode receber? Um novo começo. Um novo começo. Sim. Então, muito obrigado por estarem conosco nesse nosso primeiro episódio da série Relacionamentos. E na próxima semana nós nos encontramos para o nosso próximo episódio. Sim. Tchau. Uma boa noite.